Amém? Amém? Vamos começar? Na paz do Senhor. Vou pedir para vocês abrirem ali. Eu vou ler com vocês um texto de Hebreus capítulo 9. Nessa manhã de Páscoa eu estava querendo algo para poder ler com vocês. Eu vou ler do capítulo 9, do versículo 1 em diante. Todos acharam, amém? Está escrito assim: ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino em um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia candeeiro, e a mesa, e os pães da proposição, ao que se chamava santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas nós falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificação da carne, imposta até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, desta criação, nem por sangue de bode e de bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e de bode e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificavam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Vou ficar até aqui, porque esse texto aqui ele é maravilhosíssimo. Se você é uma pessoa que tem um pouquinho de entendimento de como era feito o rito judaico, você, quando começa a ler essa parte aqui,
No momento que ele fala assim, ó, das quais coisas eu falarei em particular agora, você sente vontade de continuar lendo para ver o desfecho disso tudinho, né? Mas eu quero falar com vocês mesmo é sobre o propiciatório. O que é propiciação? Às vezes nós encontramos nas Escrituras algumas palavras que são tão comuns em nosso meio, mas que nós não sabemos o significado do que é. E a palavra propiciação é uma delas. Essa palavra ela aparece tanto no Velho como no Novo Testamento, e ela tem tudo a ver com a nossa salvação e até mesmo com a data que nós comemoramos hoje, que é a Páscoa. Vocês vejam que o escritor aos Hebreus, ele faz uma coisa interessante. Ele, para poder falar da ação de Jesus Cristo na sua morte na cruz, e que esse sangue derramado na cruz do Calvário fez com que Deus se tornasse propício a nós e nós a ele, que o muro que fazia separação entre os povos e o estado de inimizade que nós vivíamos antes em relação a Deus, ele é desfeito e o muro é derrubado. A cédula condenatória que nós tínhamos, que era contrária a nós, ela é arrancada e cravada na cruz. Os principados e potestades são despojados publicamente, e o diabo e a morte são vencidas. Ele vai lá atrás no sacrifício levítico. Ele começa falando de como era o tabernáculo, e é interessante porque, como isso aqui é escrito para os hebreus que se converteram, você deve pensar, nós podemos pensar o seguinte: por que ele vai falar do tabernáculo para quem conhece os utensílios do tabernáculo, né? Como você vê que ele não dá detalhes de como era o tabernáculo, o objetivo dele fica muito claro que não era ensinar para aqueles homens como era o tabernáculo, mas trazendo a memória dele de como era o tabernáculo e trazer eles a reflexão da seguinte questão: por que Deus estabeleceu um tabernáculo no meio do seu povo? Para que Deus queria que o povo fizesse um sacrifício com sangue? Deus estava ensinando o povo e preparando o povo para a vinda do Messias. E ele, no capítulo 9, ele dá detalhes de como é o tabernáculo. Ele fala, olha, tinha o local que nós chamamos de local santo. Depois que você passava ao lado de fora, você entrava e tinha um local santo. Lá dentro do local santo, você tinha de um lado o candelabro de ouro e do outro lado você tinha uma mesa com os pães da proposição, com os pães asmos. Tinha o altar do incenso, e aí ele dá com mais detalhes a parte de dentro, que é o tabernáculo propriamente dito. Ele diz, então a gente entra no tabernáculo, o qual nós chamamos de Santo dos Santos. Lá dentro tinha um incensário de ouro, aonde o incenso tinha que ser acendido. É importante não confundir esse incensário de ouro com o altar do incenso que era na porta, na entrada do Santo dos Santos lá de fora. Quando entrava no Santo dos Santos, na entrada tinha um altar do incenso, mas lá dentro tinha um incensário de ouro.
lá dentro. E ele falou, e lá dentro tinha a Arca da Aliança. Ela era de madeira, toda coberta de ouro. E dentro dela tinha, não vai ter tempo da gente falar isso, a vara de Arão que floresceu. E olha só que interessante. A vara de Arão floresceu naquela rebelião de Datã, Abirã e Corá. Daqueles que os anciões, então Moisés teve que intervir e mandou cada um deles trazer a vara. E a vara que florescesse era essa vara que o Senhor, era quem o Senhor tinha separado para ser sacerdote. Essa vara de Arão floresceu. Ela deu amêndoas. Uma vara deu amêndoas. Floresceu e deu amêndoas. Muitas amêndoas. E essa vara foi colocada dentro da Arca da Aliança. Passou séculos. E aquela vara estava lá com aqueles frutos dentro da Arca da Aliança. Também dentro da Arca da Aliança foi colocado um jarro de ouro com o maná que caiu no deserto. Vocês sabem muito bem que quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida e conquistou a Terra Prometida, o maná cessou de cair. Mas quando eles estavam mesmo no deserto, eles não podiam guardar o maná para o outro dia. Porque Deus dava o maná todo dia de manhã. Mas daquele primeiro maná que desceu, Moisés separou no jarro e colocou dentro da Arca da Aliança. Nunca estragou. Tudo isso tem um significado com Cristo, com o Evangelho, porque ele vai falar disso no Novo Testamento. Você vai ver que quando Jesus está andando, indo na Via Cruzes, que umas mulheres estão chorando por causa dele, ele fala assim: filha de Jerusalém, não chore por minha causa. Se eles estão fazendo isso com a vara verde, imagina o que eles farão com a vara seca. Chorai pelos vossos filhos, não chorai por mim. Jesus outra vez ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E dentro da Arca da Aliança também tinha a tábua dos 10 mandamentos. A tábua dos 10 mandamentos estava dentro da Arca da Aliança. E isso tudo tem um significado de quem Cristo era e do que ele veio fazer com o seu ministério. E em cima da arca tinha uma tampa. A arca em si, ela era de madeira, de acácia, coberta de ouro. Mas a tampa da arca, ela era de ouro puro e batido, porque não podia ser com mistura. O ouro tinha que ser puro. E vocês sabem muito bem que o ouro, ele não tem liga. Para ele ter liga, ele tem que ser misturado com cobre ou com a prata. É o que dá liga. Se você tem uma joia de ouro, uma pulseira, um cordão, você não tem uma pulseira de ouro puro. Porque o ouro não faz curva, não dá liga. Para ele ter liga, ele tem que ser misturado com a prata ou com o cobre. E aí você vai ter uma peça de ouro que vai de 10 a 18 quilates. Você nunca vai ter uma joia de ouro 22 quilates. Ela vai ter que ser ouro batido. Então você não vai ter um cordão de 22 quilates. Você pode ter até 18. Porque está misturado com prata ou com cobre. E você pode ter ouro 10, que sai muito barato, e esse ouro acaba ficando preto. Também tem o ouro de tolo naquela época. Então tudo isso tem um significado com Jesus Cristo. A tampa, feita com ouro batido, de ouro puro, ela tinha em cima dela 2 querubins que faziam sombra. A Arca da Aliança, ela não só representa o próprio Jesus Cristo, como ela também representa o trono de Deus, a sua glória. E você vai ver que em volta do trono de Deus sempre tem querubins da glória.
E você veja que na Arca da Aliança eles são chamados de querubins da glória. Sobre a Arca da Aliança tinha 2 querubins da glória que faziam sombra no propiciatório. Quando Jesus estava no Getsemane, vieram anjos que o consolaram. Não pensa que foi outro, foram querubins da glória que desceram. Quando ele estava no deserto, vieram anjos que lhe alimentaram. Não pensa que foi outro, foi querubins da glória que desceram. Sempre fazendo sombra sobre ele, que é o nosso propiciatório. O que é o propiciatório? De onde vem a origem dessa palavra? A definição de propiciação, ela é melhor explicada, significa, antes, os povos antigos usavam esse termo propiciação, significando remoção da ira de um rei mediante a uma oferta. Era o termo usado quando uma nação mais fraca estava para ser destruída por um rei mais potente, mais forte. Ela pedia clemência, fazendo uma oferta. Fazia um tratado de paz. E esse gesto gerava uma reconciliação, aonde essa reconciliação não é uma reconciliação porque o rei mais forte acabava subjugando aquele. Mas para ele achava melhor ser subjugado por aquele rei do que ser condenado por ele. No sentido bíblico, o verbo hebraico que é usado para propiciação, ele dá uma ideia de fazer amizade e juntar pessoas opostas e que estão em conflito. Porque às vezes nós podemos ser inimigos. Alguém pode ser inimigo da gente e não está em conflito. Mas esse termo era usado para fazer as pazes a pessoas que estavam em conflito. Elas eram inimigas e estavam em conflito. Então, a aproximação entre ambos, essa reconciliação, era o sentido bíblico do verbo hebraico usado para propiciação. No Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, deixa eu ver se eu botei o texto certo. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quando o Senhor ordenou a construção dos utensílios do tabernáculo, ele também ordenou a construção da Arca da Aliança. O primeiro objeto ordenado por Deus na construção do tabernáculo foi a Arca da Aliança. Porque tudo apontava para ela. E o ouro foi o material mais usado na construção daquele utensílio. Olha só que coisa interessante, gente. A arca em si era feita de madeira e ouro. E o ouro que cobria era puro. Madeira e ouro. Porque representa Cristo, homem e divino. Mas o propiciatório era feito de ouro puro. E os querubins feitos com ouro misturado. Porque são criaturas, ainda que seja celestial. Não está dizendo que eles têm pecado, mas não são divinos como propiciatório. Não são puros como propiciatório. O Cristo, quando esteve aqui, a humanidade dele era coberta de divindade. Porque nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele era homem e Deus. Por isso que a arca era de madeira e ouro.
No Cristo tinha os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e o maná. Porque ele veio para isso mesmo, para tirar a nossa fome, para saciar a nossa necessidade. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão que Deus deu. Acerca da tampa, que era desse ouro batido, ela significa que Jesus faz com que Deus se torne propício a nós. O próprio escritor do livro dos Hebreus vai dar essa dica para a gente no capítulo 9, no texto que nós lemos. Ele diz assim: no lugar santo se oferecia o serviço constantemente, mas no lugar santíssimo não. Só o sumo sacerdote podia entrar, e uma vez por ano, e não sem sangue, oferecendo sangue pelos pecados dele e pelo pecado de todo o povo. Ele vinha com o sangue e aspergia sobre o propiciatório. Então ele era aceito. Mas ele fala: mas vindo Cristo, o mediador das bênçãos futuras, ele não precisou entrar constantemente, como é feito até hoje, para oferecer o sacrifício num tabernáculo não feito por mãos humanas, mas ele entrou no tabernáculo celestial uma vez só e ofereceu o único sacrifício e aspergiu unicamente o sangue que serviu, que foi suficiente para a salvação de todos aqueles a quem ele chamou. A salvação deu a salvação eterna para todos quanto ele chamou. Ele não ofereceu sangue de bodes e nem de novilho. Ele ofereceu o seu próprio sangue. E ele mesmo era o sumo sacerdote. O escritor hebreu no capítulo 9 está dizendo isso. Ele era a arca da aliança. Ele era o propiciatório. Ele era o sumo sacerdote. E ele mesmo era o bode, o novilho que foi oferecido. E dele mesmo foi tirado o sangue. E sobre ele mesmo foi aspergido o sangue. O sentido que o escritor está querendo dizer aqui é dar essa explicação. Você olha, se você ler superficialmente, tem a impressão de que ele está querendo somente fazer uma relação do tabernáculo com Cristo. Mas que tipo de relação ele está querendo fazer? Ele está dizendo que o sacrifício foi completo e foi perfeito porque o Filho Divino que ofereceu o sacrifício. Beleza, foi o Filho Divino que ofereceu o sacrifício. Ofereceu a quem? A ele mesmo, sobre ele mesmo. E o sangue de quem? Dele mesmo. Para fazer o quê? Para nos reconciliar com Deus e com ele mesmo. Ele nos reconcilia com Deus e com ele mesmo. Tem gente que não acha, não aceita o termo. Tem pessoas que até aceitam o termo nos reconciliou com Deus, mas não aceita o termo nos reconciliou com ele mesmo. A palavra de Deus diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo, com ambos, o mundo. Aí você fala assim: não, com ambos não, consigo está no singular. Mas é claro, porque os três são um.
Jesus não nos reconciliou com o Pai. Ele nos reconciliou com Deus. E Deus é 3 pessoas. Todas as 3 pessoas é plenamente Deus e é um só Deus. Por isso que a obra redentora é uma ação de Deus. Quem fez a obra redentora foi a pessoa de Jesus Cristo. Mas eles não deixaram Deus, Jesus, para lá e disse, ó, vá lá e faz a redenção, se você conseguir eu aceito eles. Não, foi uma participação da Trindade. Porque no texto que nós lemos da carta aos Hebreus, diz que Jesus se ofereceu pelo Espírito Eterno. Ou seja, o Espírito Santo também estava participando desse oferecer de Cristo. Vai dizer que pelo poder do Espírito ele ressuscitou. Aí tem texto que diz que foi pelo poder do Pai que ele ressuscitou. Foi uma participação de Deus na obra da redenção. Cristo ele é a nossa Páscoa. Quando antes do Senhor mandar construir o tabernáculo, antes do Senhor mandar construir a Arca da Aliança, o Senhor instituiu a Páscoa. E quando foi que o Senhor instituiu a Páscoa? Lá atrás do Egito, quando expediram o Senhor à porta. Quando o povo de Israel ainda estava no Egito. Porque ninguém pode ser libertado sem sangue. O Senhor lembrou da promessa que fez. Então foi libertado o povo do Egito. Mas sem sangue ninguém pode sair do Egito. Para que a gente seja liberto do Egito, é necessário que o sangue seja derramado. Graças a Deus que hoje nós não precisamos oferecer mais sangue constantemente. Somente sacrifício de louvor. Mas se nós sairmos do Egito, é porque um cordeiro foi imolado no nosso meio e por causa de nós. E aí quando o destruidor passa querendo os primogênitos, na casa em que ele viu a marca do sangue, ele não entrou. Porque os dons de Deus é dado sem arrependimento. É nesse sentido que o texto se encaixa. Não está falando de dons espirituais. Esse texto, quando ele foi citado, ele fala de salvação. A Páscoa foi instituída assim. E eu já até falei para vocês tipologicamente o que isso significa, mas eu vou repetir. O Egito tipifica o mundo. Faraó tipifica o diabo. O povo de Israel no Egito tipifica a gente, a igreja, quando ainda vivia no mundo. O cordeiro imolado tipifica o sacrifício de Cristo. A saída do povo de Israel do Egito, a nossa libertação do mundo. A passagem pelo Mar Vermelho, o batismo nas águas. O maná e a água que ele fazia jorrar, significa a palavra e o espírito que ele dá. O período que o povo de Israel passou no deserto, fala do nosso período de peregrinação aqui na terra, para a nossa preparação até a terra, para entrar na terra prometida. E se a pessoa tem dúvida se a água que jorrava
da pedra significa o Espírito que Cristo dá, ele mesmo disse isso. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão do seu ser. E o Paulo, ele vai dizer na carta aos Coríntios que a pedra que o seguia era Cristo. Moisés tipifica Jesus Cristo, um homem manso disposto a se sacrificar para libertar o povo do Egito, totalmente dependente de Deus. Mas no caso de Cristo, o próprio Moisés disse: se levantará um profeta maior do que eu, se vocês não ouvirem ele, vocês serão destruídos. No caso de Cristo, por mais que Cristo seja semelhante ao Pai, ele se sujeitou ao Pai quando aqui esteve. Sai Moisés e entra Josué. Josué tipifica o Cristo, o Senhor dos Exércitos, que vai pegar a sua igreja e colocar na terra prometida. Canaã é o nome da terra prometida, a Nova Jerusalém. O Cristo que vai vir buscar... O Egito tipifica o mundo. O deserto tipifica o nosso período de peregrinação aqui na terra. O Cristo que vai nos levar para encontrar com ele nos ares, não vai ser o Cristo semelhante não pode nem usar esse termo, vamos usar, não vai ser o Cristo que foi tipificado por Moisés, será o Cristo que foi tipificado por Josué. A palavra de Deus diz que Jesus descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Isso eram os sons que eram feitos quando um rei saía para a batalha. Jesus não vai vir buscar a igreja pedindo licença nada. A palavra de Deus diz que nós seremos arrancados daqui com violência. E ele não vai nem querer saber o que vai acontecer com cada pessoa que for retirada daqui. Ele não vai se preocupar se a pessoa vai estar dirigindo um trem, ou se vai estar pilotando um avião, ou se vai estar dirigindo um carro, ou se vai estar sendo responsável por uma subestação. Quem é dele vai tirar e acabou. Porque era assim que os homens de guerra faziam quando iam libertar algum prisioneiro em algum lugar. E nós estamos esperando. Josué, quando tomou a terra prometida, a palavra de Deus para Josué foi esta: aonde você pisar a planta dos teus pés, eu dou ela para você. E Josué não pediu licença. Quem se opôs a ele, ele matou a espada. Esse Josué tipifica o Cristo que vai buscar a igreja, o Senhor dos Exércitos. É o que é dito lá no Salmo 24. O do Salmo 23 é o Cristo que igual a Moisés. O do Salmo 22 é o Cristo antes, que não tinha aparecido ainda, que não tinha se revelado ao mundo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1 ao 2, está escrito assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos, mas pelo mundo inteiro. Pensa numa coisa, irmãos. Pensa numa coisa assim. Você coloca o joelho no chão, começa a orar e Deus te recebe. Mas isso não era para acontecer. Olha só. Você lembra quando a rainha Esther foi falar com seu esposo? Qual era o receio da rainha Esther? De o rei o quê? Mas ela era a esposa amada do rei. Qual era o único motivo que o rei poderia matá-la? Naquele contexto que ela estava apresentando.
Se entrar na presença dele sem ser... Mas como é que a gente acha que a gente entra na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e a gente vai ficar vivo? Porque Jesus é o cetro do reino de Deus. Jesus é o cetro do reino de Deus. Entende isso? O cetro está estendido. Não é mais voltado, o cetro já foi estendido. Então, quando a pessoa entrava na presença do rei, sem ser solicitado, se o rei não estendesse o cetro, a pessoa era morta pelos soldados que estavam aí sem o rei da ordem. Isso já era uma lei, já, pô. E qualquer reino que tinha rei naquela época era assim. E quando a rainha ela entra na presença do rei, o rei estende o cetro para ela. Ela tinha consciência que não era digna de entrar na presença do rei, só se ele o aceitasse. E você veja, meus queridos, como ela tipifica a igreja, e a igreja tem que chegar a aprender com ela até na oração. Ela não exigiu nada do rei, mesmo estando certa e tendo direito. Ela não determinou para o rei o que deveria fazer. Ela não chegou lá exigindo, eu determino, eu exijo, eu profetizo, eu mando, eu falo e as coisas acontecem. Não fez nada disso. E já era rainha, tá? Já era casada. E ele, no casamento, o rei faz uma promessa do tipo, tudo que você me pediu, eu te dou. E veja o modo sábio e lindo que aquela mulher faz um pedido para o rei e é atendido. Jesus Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, porque nós não tínhamos, mesmo hoje, não é que ele foi, presta atenção que o escritor diz, ele é a propiciação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não só do nosso, mas do mundo inteiro. Ele é. O texto ele fala assim, irmãos, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Chamamos nós de verdadeiro e ele de mentiroso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é, não é que foi, fiel e justo para nos perdoar todo o pecado e nos purificar de toda a imundícia. Isso está no capítulo 1. E o texto continua, porque ele está desenvolvendo o assunto, até que ele chega nessa parte. Filhinho, eu escrevi estas coisas. Que coisa que ele está falando? Estou no capítulo 2, versículo 1. As coisas que ele falou antes no capítulo 1. Entendeu? Aí pergunta assim, filhinho, eu escrevi essas coisas. Devia perguntar, que coisas? É as coisas que ele falou no capítulo 1. Que nós temos um advogado junto ao Pai. É dessas coisas que ele falou no capítulo 1. Que nós somos mais escravos do pecado. É dessas coisas que ele falou no capítulo 1. Ele fala, filhinho, eu escrevi essas coisas para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, ele está repetindo o que ele disse antes. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Quem é ele, advogado? Se ele parar aí, ficaria a pergunta. Aí nós sabemos porque ele respondeu. Jesus Cristo, o justo. Era um dos nomes do Messias. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Isso é muito sério o que ele disse. Ele é a causa de nós sermos aceitos. Do nossos pecados terem sido e estar sendo perdoados. Dos nossos clamores terem sido e estar sendo ouvido. E sabe qual é a maior loucura? É que a palavra de Deus vai dizer que quando Cristo se reconciliou com a gente, ninguém buscava Deus.
Então, nem clamar por reconciliação as pessoas clamavam. Ninguém buscava a Deus. Não havia um justo sequer. Todos se desviaram, se fizeram inúteis num só. Se tornaram inúteis. Ele segundo a carta aos Romanos, no capítulo 1, do versículo 1 em diante, vai dizer que Cristo veio. Por quê? O escritor, o Paulo, quando escreveu as cartas aos Romanos, ele fala: Cristo veio para Deus cumprir a promessa que ele fez através das bocas dos profetas. E você pode falar assim: ah, mas aí fez os profetas e as pessoas ouviram. Não, a maioria dos profetas do Velho Testamento morreram na mão do povo. A maioria dos profetas do Velho Testamento não era aceito pelo povo. Olha a parábola que Jesus disse, por exemplo. Ele contou uma parábola assim, olha. O Senhor tinha uma plantação, plantou lá fez aquela plantação, construiu um lagar, construiu uma torre e arrendou para os seus servos. E ele se ausentou. E ele disse: de tempo em tempo eu vou enviar pessoas para que eu possa receber a minha parte. Estou falando uma linguagem mais popular. Então ele enviou um e aquele povo matou. Enviou outro. Eles açoitaram e mandaram um. E ele enviou vários, e fizeram assim constantemente. Até que o Senhor disse assim: eu vou enviar o meu filho. Quem sabe que eles, vendo o meu filho, o considerarão e o ouvirão. Mas eles disseram: eis aí o herdeiro, matemo-lo e tomamos posse da herança. Isso é muito sério. Jesus disse isso para os escribas e fariseus. Jesus uma vez falou assim para eles assim, ó. Falou para eles assim, ó. Vocês adornam os sepulcros dos profetas? E com isso, e vocês dizem a frase assim, ó. Se nós vivêssemos naquela época, nós não faríamos o que os nossos pais fizeram. Ele fala: com a frase de vocês condenam vossos pais pelos atos que eles fizeram. Mas a esta geração será cobrado o sangue, desde o justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram dentro do templo, atrás do altar. Eles mataram um profeta dentro do templo, atrás do altar. Aí você fala assim, Jesus falou assim no Mateus, no capítulo 24: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta debaixo das suas asas os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Aí eu pergunto: se eles não ouviam os profetas, por que ele fez então? Não fez porque ouviram, fez porque ele prometeu. E ele prometeu, ele vai cumprir. Olha a nossa segurança que nós temos, irmãos. Deus fez o que fez porque ele prometeu. E se ele prometeu, ele cumpriu. E continua cumprindo. Então não pense que tinha uma nação justa esperando o Messias. Não havia. Não havia ninguém que esperasse o Messias. Não no sentido real que deveria ser esperado. Não pelo motivo real que deveria ser esperado. O triste é perceber que parece que hoje em dia as coisas também estão assim. As pessoas não esperam de Jesus o que deve ser esperado. As pessoas não buscam Jesus por aquilo que deve ser buscado. Eu estava conversando com um irmão no aniversário que nós fomos, eu e minha esposa, e eu falei para ele assim: você toma muito cuidado. Não estou dizendo que, que isso está dizendo não é verdade.
Você toma muito cuidado quando você falar do povo de Israel. Você fala com muito cuidado. Ele falou, por quê? Eu falei para ele, porque o povo de Israel não tinha o Espírito Santo habitando neles. Só quem tinha o Espírito Santo era quem o Senhor separava e dava por medida. No caso do povo de Israel, quando estava no deserto, que tipifica a igreja no período da peregrinação aqui na terra, só Moisés, Arão e provavelmente Miriam e Josué. Provavelmente. Depois, quando Moisés diz que o fardo para ele está pesado, o Senhor pega o espírito que está em Moisés e divide entre 70 anciões. É daí que o povo de Israel diz que é a origem do sinédrio, desse fato. O restante daqueles 5 milhões de pessoas que estavam no deserto, ninguém tinha o Espírito Santo. E nós que temos o Espírito Santo habitando em nós, falamos em línguas estranhas, fazemos milagres, pregamos, oramos, somos usados por Deus, cometemos os mesmos erros que o povo de Israel cometeu quando estava no deserto. E a gente fala do povo de Israel com desdenho. Eles não tinham o Espírito Santo habitando neles. O Senhor dava o Espírito por medida. Na época dos apóstolos também não, só depois que eles se converteram. Depois que Jesus foi. Tu vê os apóstolos ali com aquele problema com Jesus o tempo todo. No final Jesus fala para Pedro assim, Pedro, quando tu se converter, você vai apacentar os seus irmãos. Nem ele, nem os outros apóstolos eram convertidos. Porque sem sacrifício de sangue, sem a vinda do Espírito, não tem conversão. E o sacrifício não tinha sido feito. E às vezes a gente tem mania de desdenhar de Pedro. Não, Pedro era assim, Pedro era assado. Ele não tinha o Espírito Santo. Aí você fala assim, não, mas o Pedro viu Jesus. Viu? Mas Jesus disse que mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Mais bem-aventurado do que eles, porque andaram com Jesus, somos nós. E eles também fazem parte desse mais bem-aventurado, porque após a conversão, eles não estavam com Jesus e receberam o Espírito. Então nós nos encaixamos no contexto deles, que é a igreja. Mas a gente às vezes fala assim. Não pense que as pessoas esperavam o Cristo como ele deveria vir. Por isso que quando ele falava, vocês têm que beber o meu sangue, vocês comer a minha carne, ele ficava sozinho, ele era abandonado. Ele era largado por todo mundo. As pessoas não ficavam com ele. Vocês já repararam? Vocês leem para vocês verem. Vocês já repararam que no Evangelho de João, a cada discurso que Jesus faz, ele é abandonado, deixado sozinho? Porque o Evangelho de João apresenta Jesus como Deus e apresenta também que o homem não quer Deus. A gente pensa que as pessoas querem Deus, elas não querem Deus. E Jesus vai explicar isso no capítulo 3 de João. Por que elas não querem Deus? Porque a luz veio ao mundo. E a luz mostra as obras das trevas. E eles não gostam disso. Ninguém gosta, mesmo sendo crente, não gosta que você fale para ela que ela está errada naquilo. As pessoas não gostam. Se você fizer isso, você vai ter que arcar com as consequências. As pessoas não gostam que você pregue, ensine e desconstrua tudo que ela acreditou a vida toda. As pessoas não gostam. O Evangelho de João, você vai ver Jesus sempre sendo abandonado. É interessante que ele é buscado, no capítulo 1, ele é apresentado buscando ele e sendo abandonado. No capítulo 2, ele faz as bodas de Caná, ele sai, vai para o tabernáculo, o pessoal está atrás dele, só que aí ele fala aquele negócio lá dentro do templo e aí as pessoas deixam.
Jesus cumpre a promessa. Jesus é o cumprimento da promessa. Não por nossa causa, mas porque Deus prometeu. Vocês querem ver uma coisa? No fato de que o povo que estava no Egito tipifica a igreja, olha só que coisa interessante. Quando Moisés está com o povo de Israel perto de entrar na terra prometida, isso está lá no livro de Deuteronômio. Moisés fala: Deus colocará vocês na terra não por causa de vocês, não é porque vocês merecem, fala na cara deles, da nação inteira, mas é porque ele prometeu. Não é porque vocês merecem, é porque ele prometeu. E ele falou: ainda vou dizer mais. Quando vocês conquistarem a terra que o Senhor der, a terra que mana leite e mel, vocês esquecerão do Deus que deu essa terra para vocês e se juntarão com os deuses daquela terra. E fizeram isso logo depois da morte de Josué. E você fica imaginando, então por que ele deu? É porque ele prometeu. E Deus velho em fazer cumprir a sua palavra. E é sobre isso que a gente deve estar seguro. Esse texto de Hebreus, no capítulo 9, esse texto vai continuar dizendo que Jesus é como uma âncora para nós, onde nós estamos seguros. Deixa eu terminar, para nós não passarmos do tempo. O pastor Augusto Nicodemos, ele falou que propiciação está ligada ao sacrifício do Antigo Testamento. Os animais, eles eram sacrificados e o seu sangue derramado como pagamento pelo pecado. É o que está em Levítico capítulo 16, versículo 14 e 15, e Levítico capítulo 17, versículo 11. Os sacrifícios, eles eram oferecidos para cobrir o pecado e afastar, por um momento, a ira de Deus. Por isso que o sacrifício era oferecido constantemente. No Velho Testamento, o sacrifício ele era oferecido constantemente porque ele não aplacava a ira de Deus. Ele desviava a ira de Deus por um tempo. Poxa, obrigado, hein? Não perderá a sua graça nem nesse século, nem no século vindouro. Está escrito. Está escrito. Aquele que der um copo de água fria para um profeta na qualidade de profeta, não perderá o seu galardão nem nesse século, nem no século vindouro. E Jesus continua dizendo: aquele que vos recebe, a mim me recebe. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Isso é sério isso. Está escrito. Está escrito, não pode ser maldito. O seu sangue derramado como pagamento pelo pecado de muitos. O sacrifício era oferecido para cobrir o pecado e afastar a ira de Deus sobre os pecadores. Cristo é o sacrifício providenciado pelo próprio Deus, que satisfaz a sua justa ira. Por que justa ira? Porque é a ira de Deus contra o pecado. A ira de Deus foi desviada sobre Cristo. Então, nós não somos mais filhos da ira, como está na carta aos Efésios. A palavra de Deus diz, como está na carta de João, no capítulo 3,
na primeira carta, agora nós somos filhos de Deus. Não somos mais filhos da ira. Nós somos filhos de Deus. Deus, ele se reconciliou conosco. Se Deus é santo e não suporta pecado, então como pode ser removido a ira de Deus sobre o pecador? No Antigo Testamento, nós podemos observar que a ira de Deus não se removia, ela se desviava. Observe o que o salmista fala no Salmo 78, versículo 38. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá larga a toda a sua indignação. Antes, muitas vezes ele fazia isso. Desviava a sua ira e não dava larga a toda a sua indignação. Quando o povo de Israel não entendeu, e parece que não entendeu até hoje, que quando o sacrifício era feito, não era que aquilo ali estava tendo algum efeito. Não é que o sacrifício fazia algum efeito para Deus. É que o próprio Deus estabeleceu isso para mostrar que ele estava desviando a ira deles. E que para ele fazer isso, era necessário que algo acontecesse. Enquanto ele não enviou o seu cordeiro, vocês já repararam quantas vezes o termo cordeiro relacionado a Jesus aparece no livro de Apocalipse? É a palavra mais dita no livro de Apocalipse. Cordeiro. Cordeiro, cordeiro. Então, enquanto ele não enviou o seu cordeiro, essa ira era desviada. Os sacrifícios de animais não têm poder de perdoar pecado. Precisaria de ser um sacrifício completo. E isso Jesus Cristo fez. Essa frase que eu vou dizer agora do João Batista, nós ouvindo ela agora relacionada com tudo que nós estamos falando até aqui, te dá um sentido muito forte. Quando Jesus passa no outro dia, após o seu batismo, João Batista fala assim, ó: eis o Cordeiro de Deus, presta atenção, que tira o pecado do mundo. Se ele tira o pecado do mundo, se ele tira o pecado sobre aqueles que o reconhecem como Senhor, ele também tira a ira de Deus sobre essa pessoa, gente. Não desvia por um momento. Ele tira mesmo. Não tem mais ira sobre aqueles a quem o sacrifício foi feito. Não tem mais ira. Por isso, nós podemos colocar o nosso joelho no chão e entrar perante a presença de Deus. O texto de Hebreus continua lá na frente e diz assim: irmãos, agora entramos com ousadias no Santo dos Santos. Epa, peraí. Presta atenção numa coisa.
No texto do capítulo 9, nós lemos o quê? Que diariamente se fazia ministração no local santo. Mas no tabernáculo mesmo, que é chamado de Santo dos Santos, só entrava quem? O sumo sacerdote, não é o sacerdote. O sumo sacerdote. E quando é que o sumo sacerdote entrava? Uma vez por ano. Para fazer o quê? Oferecer sacrifício por ele e pelo povo. Isso não tem uma comprovação bíblica acerca disso, não. Isso nunca foi citado nas Escrituras. Isso é muito citado em mensagem. É muito citado em mensagem, mas não tem nada na Bíblia falando sobre isso. Nada. Que era amarrado uma corda, eles eram puxados, não tem nenhum texto na Bíblia falando sobre isso. Eu também já falei, até falo. Eu também ouvi falar a pessoa dizer que filho da ira era filho do cão. Filho da ira estava debaixo da condenação. Porque o texto de Efésios capítulo 1 dá a entender isso. Vivia segundo o curso do mundo, segundo a potestade do ar, e éramos por natureza, por nascimento. Natureza ali é por nascimento. Filhos da ira, mas é filhos da ira de Deus. Da ira de Deus sobre aqueles que já nascem nessa situação, em pecado. A grande questão é o seguinte: nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós somos pecado. Nós vivemos no estado de pecado. E olha aqui o que o escritor vai dizer acerca de Jesus. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Presta atenção, nós não cometemos pecado, nós somos pecado. Por natureza, pecado. Nós não pecamos, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque faz parte da nossa... Por isso que é uma regeneração, um novo nascimento. Somos transformados numa nova criatura. Não somos mais de natureza pecaminosa, porque nós nascemos de novo. Agora somos de uma nova natureza. Continuamos pecando, infelizmente, porque nós estamos nesse tabernáculo terrestre. Mas o Paulo vai dizer que ele gemia. E não só ele gemia, mas como todas as pessoas do mundo, todos gemiam, desejando ser libertos desse tabernáculo. Aí você vai pensar assim: ser liberto desse tabernáculo como? Sair desse corpo, ter um outro corpo? Não, ele fala que o mortal seja revestido do imortal. E aí não pecar mais. Era o desejo do Paulo, que a transformação fosse completa, porque essa é a promessa, que um dia nós teremos uma transformação completa, e aí nunca mais pecaremos contra o Senhor. Entendeu? Mas nós não pecamos porque... Nós não somos pecadores porque a gente peca. Nós já nascemos do pecado. O salmista diz assim, ó: em pecado me concebeu a minha mãe. Isso é muito triste. Nós somos todos descendentes de Adão. Nascemos todos debaixo do pecado. Nós nascemos no pecado e somos pecado. Jesus nunca conheceu o pecado. Aí o texto diz que ele se fez pecado por nós. Eu uma vez dei uma palavra aqui, que eu falei que Jesus Cristo foi o maior pecador que já existiu. Não que ele tenha conhecido o pecado, assumiu o pecado de todo mundo, e aí a ira de Deus caiu sobre ele, porque Deus reage assim ao pecado. Mas como o pecado dele foi porque assumiu, não porque cometeu, ele teve poder sobre o pecado. O Paulo vai dizer que Jesus Cristo destruiu o pecado aonde o pecado era mais forte, na carne. Jesus entrou no santuário do pecado e venceu o pecado na casa dele. Entende isso? Isso é muito sério. Às vezes a gente, Luiz, mas é muita coisa esse sacrifício de Jesus. Não é só um Deus que desceu aqui, viveu aqui, foi lá e se entregou, não, meu querido. Sabe, ele se vestiu de mortalidade com o corpo mortal para vencer a morte, onde a morte era mais forte. Para vencer o pecado, onde o pecado era mais forte.
E aí ele foi lá e venceu. E como eu estava falando, quem é que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos? O sumo sacerdote. Se você continuar lendo esse texto aos Hebreus, você vai encontrar uma parte que diz assim: agora, irmãos, falando para todo mundo, só quem entrava era quem? O sumo sacerdote. Os sacerdotes ficavam do lado de fora. Agora, irmãos, entremos com ousadia no Santo dos Santos. Não pode entrar no Santo dos Santos. Só quem pode entrar no Santo dos Santos é o sumo sacerdote. Só que o sacrifício de Cristo, até isso, proporcionou a nós. Você está pensando que a oração que a gente faz lá no átrio? Está pensando que a oração que a gente faz no local santo? A oração que a gente faz dentro do Santo dos Santos. E o texto diz assim, ó: o qual ele fez pelo novo e vivo caminho, o qual que ele construiu pelo véu, rasgando o véu. Não, isto é, pela sua carne. Ele abriu o caminho. Agora aquilo que no Velho Testamento só era possível ao sumo sacerdote uma vez por ano. Você veja que ele aspergiu o sangue lá dentro, e o que ele fazia lá dentro? Aí o cara fala assim: isso é importante a gente saber, porque quando ele saía de lá, ele saía com muita coisa que Deus mandava para o povo, que Deus falava para o povo, mas ele entrava lá para saber o que Deus ia falar? Você lembra quando Zacarias saiu do lado de dentro mudo? E as pessoas entenderam que um anjo apareceu e falou com ele? Porque não falava com o sumo sacerdote já há muito tempo, muitas décadas, mais de um século. Então o que ele fazia lá se Deus não falava com eles? Ele ia lá interceder pelo povo. Ele oferecia o sacrifício do sangue e ia lá interceder pelo pecado do povo. Porque as pessoas ofereciam um sacrifício individual, mas tinha um sacrifício que era oferecido pelo povo inteiro. Era esse sangue desse sacrifício oferecido pelo povo inteiro que era levado o sangue lá dentro e aspergido em cima do propiciatório. Que vocês sabem, naquela época não estava mais lá a Arca da Aliança, né? Mas já aconteceu uma vez a pessoa entrar e morrer da Não, eu não tenho conhecimento disso. Não tenho conhecimento disso. Eu não tenho conhecimento disso. Entendeu? Eu não tenho conhecimento disso. Aí o texto agora, irmãos, todos nós não precisamos de outro mediador. Aí você fala assim: não, mas Jesus é sumo sacerdote, ele é nosso mediador. Mas ele é sumo sacerdote, mas ele também é o altar do incenso, ele também é a Arca da Aliança, ele também é o propiciatório. E quando o sumo sacerdote ia lá oferecer o sacrifício, ele aspergia o sangue sobre onde? Sobre o propiciatório. E ele falava com Deus perante onde? Deus aparecia aquele fogo e falava entre os querubins da glória. E agora nós com ousadia podemos chegar ao Santo dos Santos, porque o Senhor fez esse caminho. O Senhor abriu o caminho para que a gente pudesse ter a ousadia. E ali o termo é com ousadia mesmo, porque só o fato de você colocar o joelho no chão, só o fato de você orar a Deus e ter a certeza que está lá falando com Ele, é muita ousadia, não é? Mas não é ousadia? Não pode ser recebido, pô. Entendeu? E por que isso foi feito? Porque Cristo fez com que Deus se tornasse propício a nós. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Deus não é um Deus irado contra o pecado? E um pecado não é uma ação deliberada da criatura por causa da sua natureza? Então Deus é irado contra o pecador. Mas e agora? Por que Deus nunca destruiu sempre os povos de uma vez? Porque ele sabia que enviaria o Cordeiro ao mundo. E ele desviava a sua ira até a vinda desse Cordeiro. Mas aí Jesus veio, então ele pode derramar a ira dele? Não, calma, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele continua ainda tendo paciência, não querendo que nenhuma alma se perca, mas que todos se convertam.
Mas preste atenção numa coisa: a misericórdia de Deus não é eterna. É um erro falar isso. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Vai ter uma manhã que ela não vai se renovar. Então vai ser derramada a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É assim que está escrito. E a gente não entende isso. A gente muda o texto. Diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã, a misericórdia de Deus é eterna. Não. A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E que a palavra de Deus que é eterna. A palavra de Deus não se renova, ela é eterna. O que é eterno precisa ficar novo. Pode ficar novo em nós. Às vezes a gente está se sentindo fraco e ali ouve a palavra de Deus e aquilo ali te dá uma revigorada. Mas isso foi em você. Não é que a palavra de Deus se renova. Ela é eterna. E o que é eterno não se renova. Veja que a Bíblia chama Jesus de ancião de dias. O que é isso? É porque ele é eterno e é sempre novo. Mas é ancião de dias. Ancião de dias, existe isso? É falar de Deus, ancião de dias? A misericórdia do Senhor dura para sempre. Por que a misericórdia do Senhor dura para sempre? Porque se nós vamos estar sempre com o Senhor, é por causa dessa misericórdia. Entendeu? É por causa dessa misericórdia. Agora Deus não vai colocar mais ninguém à prova. Teve uma época que ele colocou os anjos e separou os anjos eleitos. Teve uma época que agora ele colocou o homem à prova. E o homem está sob prova. E o Senhor vai separar os seus eleitos. E aí, na eternidade, nem anjos e nem criatura serão mais colocados à prova. E isso nós vamos estar experimentando a ação cabal da sua misericórdia, que é fazer com que nós venhamos fazer parte da sua família, fazer parte do seu reino. Oi? Voltando aqui ao assunto sobre eles terem o Espírito Santo, em João 20, eu queria falar é isso. Dito isto, mostrou-lhe as mãos do lado, alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor, que ele já tinha morrido e ressuscitado. Apareceu para ele lá na casa, Disse-lhes então Jesus, segunda vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou-lhe sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Isso, foi aí que eles receberam o Espírito Santo. Não lá no Pentecostes. Que é um erro. As pessoas acham que eles receberam o Espírito Santo no Pentecostes. E não foram, eles receberam o Espírito Santo ali. Lá quando eles estavam dentro. Isso eu ia falar, porque muitos pregam, eu já vi, que eles receberam o Espírito Santo no Pentecostes. Não foi. Mas foi nesse momento aqui que eles Nesse momento aí. Tá, e só depois que, como você disse aí, só depois que Jesus morreu, houve um sacrifício, né? Jesus morreu, aí ele pode dar o Espírito Santo para as pessoas. Porque antes disso eles não tinham o Espírito Santo. Ainda que o Senhor revestiu eles momentaneamente com poder para algumas coisas, algumas ações que o Senhor fez. Principalmente porque Deus tem poder para isso. A grande questão, então Deus não poderia ter colocado o Espírito Santo neles para eles, quando eles forem enviados na missão dos 12 e na missão dos 70. Querido, presta atenção o seguinte. Essa regra de só dar o Espírito Santo após o sacrifício, foi Deus que inventou. É questão dele. E ele que fez questão de cumprir. Ele não está indo contra nada se ele, por algum momento, deu o Espírito Santo aos seus discípulos para que eles fizessem alguma obra momentânea e específica. E eles ainda estavam naquele contexto de transição. Então eles receberam o Espírito Santo como recebiam os homens do Velho Testamento. Não é que ninguém tinha o Espírito Santo, mas não é como é hoje, que todos que se convertem têm o Espírito Santo. É dado por medida e para aquilo que ele queria. Entendeu? Para a medida que Deus quis, no caso de João Batista, revestiu ele com o Espírito Santo desde o ventre. E ele tinha todo o tempo o Espírito Santo habitando nele. Para fazer o quê? Para preparar o caminho do Senhor e endireitar suas veredas. Por isso que João Batista nunca fez nenhum milagre. Porque Deus não deu para ele revestimento para fazer milagre. Não quis que ele fizesse milagre. Só quis que ele, através da pregação, preparasse o caminho do Senhor e endireitasse suas veredas.
Entendeu? Então era dado assim por medida. Então antes dele receber esse Espírito, o Senhor também fez isso com os seus apóstolos. Enviou ele, deu a eles uma medida, vai lá, na casa que entrar e façam isso, 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 isso. Quando eles voltaram, você vai ver que logo depois de tentar expulsar um demônio, não conseguiram. Entendeu? Aí agora, já depois não, depois eles receberam o Espírito Santo. Legal. Aí foi a conversão. E repararam que diz, soprou sobre ele o Espírito Santo? Aonde é que aparece esse termo? É em Gênesis, quando cria o homem. Soprou na sua narina. Tu acha que Jesus soprou aonde? Dá pra você parar para imaginar a cena? Pois é, meu querido. Soprou sobre ele o Espírito e fez uma infusão de vida neles. E eles nasceram de novo. Entendeu? Então soprou, foi lá em cada um e soprou sobre eles o Espírito Santo. É o mesmo sentido de Gênesis. Quando o Senhor sopra sobre o homem e na sua narina o espírito, o fôlego da vida, e o homem se torna alma vivente. Amém, irmãos? Acabou, tá? Por hoje é só. O esboço dessa palavra aqui, o que é a propiciação, está lá no blog lá. Se vocês quiserem entrar, fique à vontade. Fique na paz, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.